A gestão de projetos existe para resolver problemas. Agile, tradicional, tudo isso existe para resolver diferentes tipos de problema. Agora, você sabia que existem técnicas, ferramentas e práticas para a estruturação de problemas e resolução de problemas? Técnicas mais genéricas? E essas técnicas nos ajudam a priorizar que tipo de ferramenta a gente vai usar para resolver o problema. Então, se você tem dúvidas se eu uso Agile, eu uso tradicional, tem gente que não, só Agile que funciona, esquece tradicional. Mas olha, eu trabalho em empresas globalmente ao longo dos últimos 13 anos e já vi de tudo. Inclusive, projetos tradicionais irem muito bem, se forem bem geridos, dependendo do tipo de problema, funcionam muito bem e até melhor do que as metodologias ágeis. Ainda mais no ambiente que você tem muita dependência, que a arquitetura organizacional não é orientada a serviço, por exemplo, e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas ferramentas de resolução de problema que nos ajuda a priorizar que tipo de abordagem, framework a gente pode usar para resolver. Meu nome é Breno Lima Ribeiro, se esse assunto te interessa, continua aqui comigo. Mas antes, já se inscreva no canal, deixa o seu like, habilite as notificações, porque o conteúdo que eu vou trazer aqui é um conteúdo ímpar. Vou trazer quase 15 anos de experiência para você, então não vai ser conteúdo batido, não vai ser conceitinho básico, vão ser coisas realmente relevantes. Então hoje nós vamos falar do Cynefin, ou do Cynefin, que traz 5 níveis ou 5 domínios de complexidade, vamos chamar assim para simplificar, em que você pode usar para identificar o problema que você está enfrentando e usar a melhor ferramenta para resolver esse problema. O primeiro domínio é, claro, standard, padrão, uma coisa simples. Por que é simples? Porque eu já tenho padrões pré-estabelecidos, práticas estabelecidas e basta que eu use essas práticas, que eu aplique essas práticas. Por exemplo, se eu quero gerir incidentes, eu tenho práticas de gestão de incidente, eu uso as práticas de gestão de incidente, eu aprendo e aplico e funciona. O segundo domínio é um domínio complicado. Eu tenho algumas boas práticas, mas eu ainda não tenho uma bala de prata, eu ainda não tenho uma solução fácil, definitiva que basta aplicar. Eu tenho que pensar, tenho que combinar práticas, etc. Então, esse é o domínio complicado. Por exemplo, eu construo uma ponte. Construir uma ponte, eu já tenho vários padrões. A causa e efeito, elas estão claras. Por exemplo, se eu colocar aqui uma pilastra, se eu colocar uma estrutura de metal numa determinada posição, ele vai aguentar um determinado peso. Então, a gente já conhece, já tem muitas boas práticas e a gente tem uma relação clara de causa e efeito. Basta combinar. Agora, eu tenho o terceiro domínio, que é o complexo. O domínio complexo, eu não tenho uma correlação clara de causa e efeito. Então, eu posso ter, por exemplo, no caso da pandemia, a gente tinha alguma noção ali de coisas que nos ajudariam a prevenir a disseminação do vírus, mas eram coisas mais locais. Uma pandemia devastadora como essa era novo, uma situação nova pra gente. Então, a gente teve que ir aprendendo. Nesse tipo de problema, a gente tem que investir na experimentação e aprendizagem, né, contínua. Então, a gente foi, e aí teve gente que exagerou, e aí praticamente andava todo emplastificado, né? Teve gente que já ficou aquém disso, né? Não tomava os cuidados básicos. Aí reunir multidões, quantas pessoas, a qual distância. E aí a gente foi buscando e criando práticas emergentes. Começaram a se emergir práticas que nos ajudaram a combater. E aí até que a gente chegou num ponto de, aqui mais ou menos a gente já sabe o que é relevante para combater esse tipo de pandemia. Máscara, não encostar na mão, passar álcool, mas você não precisa andar todo plastificado parecendo um ET, né? Então, esse é um exemplo de um problema complexo, que depois se tornou um problema complicado. Então, se a gente já tiver uma outra pandemia exatamente igual, a gente já vai saber mais ou menos o que fazer para prevenir. Todo mundo já vai saber o que funciona, não funciona, não vai ter achismo nem política, é só aplicar. E a gente tem o caótico, que é, cara, não tem relação de causa e efeito e não tem como definir relação de causa e efeito, né? Então, por exemplo, a bolsa de valores. Você tem algumas suspeitas de coisas que impactam na subida e descida das ações, mas ninguém consegue prever isso com exatidão e nem construir uma ferramenta que preveja isso com exatidão. Então é um modelo caótico, né? Caótico não é essa coisa completamente uma bagunça, não. Existe ali algum nível de compreensão de como as coisas funcionam, principalmente no longo prazo, mas no curtíssimo prazo é impossível prever qual vai ser o comportamento das pessoas para dizer se a ação vai subir ou vai cair. Então esse é o caótico. E depois eu tenho a desordem, mas eu quero focar com você aqui somente em duas delas, que são complicado e complexo. Quando a gente vai selecionar uma metodologia de gestão de projetos ou um modelo de gestão organizacional, a gente está sempre navegando entre o complicado e o complexo, principalmente quando se trata de gestão de projetos, porque o claro, o standard, o padrão, ele está mais focado nos processos. Eu implemento processos que vão resolver aquele problema, porque já é tudo muito conhecido, eu já tenho melhores práticas. Gestão de incidente, eu vou implementar o processo de gestão de incidente. Mas quando eu estou navegando no âmbito de projetos, eu tenho projetos complicados, em que eu tenho uma correlação legal de causa e efeito, então eu consigo fazer um cronograma dos próximos 6 meses. É construir uma
casa. Eu não vou fazer uma casa no modelo ágil. Ah, mas o ágil é esse, cara. Não dá para fazer uma casa no modelo ágil. Eu tenho que planejar com antecedência onde vai estar cada tijolo, onde vão estar as pilastras, o que o pedreiro vai fazer. Não dá para ir fazendo sprints e crescer na casa, né? Quando a gente usa o modelo ágil, meu sogro gosta muito de usar o modelo ágil para construir casa. Sabe o que ele faz? Ele vai construir um cômodo. Aí quando ele quer construir mais alguma coisa, ele vai e desenha o cômodo e constrói outro cômodo. E aí, sem a presença de um engenheiro do arquiteto, a casa começa a ficar puxadinha atrás de puxadinha, né? Então, não funciona, não é bom o modelo ágil para construir uma casa. Já o modelo de projetos tradicionais funciona muito bem. Então, como eu disse, eu venho de empresas desde startups que viraram unicórnios até grandes empresas globais que processam trilhões de dólares. E a gestão de projeto tradicional ainda é muito útil para determinados casos. E quando que eu seleciono, quando que eu utilizo as práticas ágeis? Normalmente em projetos complexos. Uma startup enxuta, um Scrum, um Kanban, ele funciona bem quando o projeto é complexo, porque eu não sei o que eu vou fazer hoje que com certeza vai gerar o resultado X amanhã. Eu tenho muita experimentação. E aí, por exemplo, eu vejo que tem pessoas que se especializam em Design Thinking. Cara, se especializar em Design Thinking sem ter um mínimo de conhecimento dos tipos de problema que o Design Thinking ajuda a resolver e ter uma boa referência de outros tipos de problema para saber onde o Design Thinking não é útil, é o que a gente brinca, né, que para quem a gente brinca não, na verdade, um cara chamado Maslow, que tem aquela pirâmide de Maslow, fala, né, usou essa frase há uns anos, décadas atrás, sei lá, que é para quem só tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então, se você só sabe de Design Thinking, que é o seu martelo, todo problema para você vai ser prego. Você vai pegar uma coisa que é construir uma casa e vai fazer Design Thinking para aquela casa, não faz o menor sentido. Então, para você saber escolher qual a melhor ferramenta, você tem que saber que tipo de problema você está lidando. Problemas complicados, gestão de projetos tradicionais pode ser uma excelente forma. Problemas complexos, a gestão de projetos ágeis, Lean Startup, etc., pode ser mais adequado. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, continue seguindo a gente, porque eu vou trazer ainda outros tópicos relacionados a esse framework e que vão ser realmente muito úteis para você, eu tenho certeza.